Mortal Kombat é uma das maiores franquias de jogos de lutas de todos os tempos, mas como tudo que faz sucesso, essa franquia também conta com uma longa lista de cópias mal feitas, lançadas só para tentar surfar no grande sucesso dessa franquia. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu separei pra vocês aqui as piores cópias que existem de Mortal Kombat. É cada tranqueira que você vai se impressionar. Então se você gosta pra caramba desse jogo de luta, já fortalece deixando aquele joinha e inscreva-se no canal pra você sempre receber os melhores vídeos de curiosidades do mundo dos games. Vamos começar aqui com um jogo bem curioso chamado de War Gods, que nada mais é do que um clone 3D do Mortal Kombat, só que feito pela própria Midway Games, que também foi responsável por criar o próprio Mortal Kombat original. Pois é, mano, os caras literalmente se copiaram, sabe? Mas a doideira não para por aí não. Ao invés de só copiar o que tinha dado certo no Mortal Kombat original, a equipe de War Gods decidiu inventar moda e colocou fotos de pessoas reais como skins dos bonecos 3D do jogo, o que resultou em personagens completamente bizarros, né? Convenhamos, pelo amor de Deus, eu sei que o Mortal Kombat fez esse tipo de coisa, mas pelo menos o jogo era 2D, não era tridimensional. Véi, fica muito cagado quando é feito dessa forma aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Muito melhor deixar o Mortal Kombat lá, não sei nem por que eles gastaram tempo fazendo uma jossa dessa. E pra piorar ainda mais, os desenvolvedores desse jogo estavam com a criatividade tão limitada que todos os fatalities deles são péssimos. Um é o cara invocando uma nave espacial do nada pra fritar o cara, no outro o maluco simplesmente liga no telefone e vem um monte de míssil do espaço. Os negócios assim, nada a ver, velho. É muito chato e sem graça. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo. A Naughty Dog é hoje em dia um dos maiores estúdios de games do mundo, mas quem vê ela hoje no topo com seu The Last of Us e Uncharted da vida, não deve nem imaginar que no começo eles faziam jogos de qualidade bem duvidosas, pois é. E entre esses primeiros jogos da empresa, um dos mais toscos é o Way of the Warrior, que nada mais era do que um clone mal feito também do Mortal Kombat, que tem personagens tão feios, mas tão feios, que parece até que eles só foram escolhendo qualquer um na rua aí pra fazer de lutador, tá ligado? O negócio assim é tenebroso. Mas se a gente for analisar bem, foi quase isso que aconteceu mesmo. A Naughty Dog nessa época tava tão falida que os desenvolvedores tiveram que pedir pros amigos e parentes totalmente inexperientes para interpretarem os personagens desse jogo. E para piorar ainda mais, a grana era tão curta que tudo estava sendo feito no apartamento de um dos desenvolvedores e eles usaram uma cartolina amarela como chroma key para conseguir recortar os personagens e tal no programa de edição. Dizem até que os vizinhos do apartamento começaram a achar que lá tinha virado um estúdio caseiro de filmes pervertidos, tá ligado? Mas no final das contas, esse jogo tosco valeu a pena, porque ele foi quem impressionou a Universal Studios e fez ela fechar um acordo para financiar os próximos jogos da empresa, que foram nada mais nada menos do que o nosso querido Crash Bandicoot. Então meio que esse clone do Mortal Kombat aqui teve um final feliz, tá ligado? Porque se não fosse ele, talvez a gente não teria Crash. Mas ó, agora chega de pegar leve aqui, vamos falar daquele que não é só uma das piores cópias de Mortal Kombat, como também é um dos piores jogos feitos na história. A gente tá falando aqui do Catfight, um jogo que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que depois que você conhecer aqui por causa desse vídeo, com certeza você vai se arrepender. Esse jogo ele foi criado por uma empresa especializada naqueles filmes mais safadinhos e feitos pra galera mais adulta. E eles só tinham uma ideia em mente quando fizeram esse jogo: colocar várias mulheres de roupas curtas pra cair numa pancadaria violenta. Era outros tempos, pessoal, pelo amor de Deus. Mas como se não bastasse essa ideia totalmente cagada, os desenvolvedores desse estúdio mal sabiam fazer um jogo direito, o que resultou em uma das mecânicas mais bugadas e feias que a gente já viu na vida. É um jogo completamente lixo, feito só pra tentar vender pros adolescentes ali fapeiros de plantão. E talvez a única coisa interessante que a gente pode citar sobre esse game aqui é que a atriz Kathleen Zamiar, que havia feito a Kitana no Mortal Kombat 2, acabou por algum motivo desconhecido fazendo parte desse game também. O que sem dúvida não deve ter sido muito bom pra carreira dela, né? Convenhamos. Agora chegou a vez da gente falar aqui do Survival Arts, um jogo lançado às pressas em 1993 que só nasceu para tentar pegar o hype do Mortal Kombat naquela febre de jogos violentos que veio depois dele. Sem dúvida alguma, esse jogo é muito mais bem feito do que o que a gente viu anteriormente, mas isso não torna ele nem de longe um jogo bom, tá ligado? Ele é praticamente um Mortal Kombat totalmente genérico, sem personalidade, mas que tem a jogabilidade mais parecida com o Street Fighter do que com a própria franquia Mortal. E assim, esse jogo até fez um pequeno sucesso
no seu lançamento lá nos Estados Unidos, mas como era esperado, com o tempo ele foi sendo esquecido e hoje em dia a galera só ressuscita ele pra falar como ele era mais uma cópia de Mortal Kombat mesmo. Até por isso que tá nessa lista aqui, né? É aquilo, galera, se você não trouxer nenhuma inovação, você só vai ser lembrado como uma cópia e não como algo que veio pra agregar. Só os bons games realmente são lembrados com o tempo, né? Caraca, mano, essa frase ficou bonita. Agora, imagina que da hora que seria um jogo de luta totalmente roteirizado pelo cara que fez a história do clássico De Volta pro Futuro. Pois é, mano, isso parece ser uma grande ideia, né? Porque o cara sabe criar boas histórias. Mas isso aconteceu no passado e foi um verdadeiro desastre. O roteirista Bob Gale, que trabalhou na franquia De Volta pro Futuro, um dia teve uma brilhante ideia de criar um jogo sobre assassinos que ganhavam poderes das suas próprias tatuagens. E como se não bastasse essa ideia de jirico, ao invés de ir atrás de alguém com experiência para trabalhar na sua ideia, ele fechou uma parceria com uma empresa de pinballs para desenvolver e lançar o seu jogo, que foi o Tatum's Assassins. E claro que não poderia dar outra, né? O jogo é um verdadeiro desastre, não tinha como não jogar aquilo e não ver que era uma cópia escancarada de Mortal Kombat, apenas com personagens diferentes e alguns golpes especiais também. O fracasso era tão certo que mesmo com o jogo pronto, o estúdio simplesmente desistiu de lançar o jogo. Mas por sorte, alguém soltou os arquivos dele na internet e hoje em dia qualquer um pode ir lá experimentar, na verdade, né, ser torturado quando for jogar isso aqui. Inclusive, aqui no canal, muitos anos atrás, eu fiz um vídeo contando toda a história desse game. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar um izinho aqui. Mas só não repara não, porque esse vídeo é bem antigo e eu tô um pouquinho diferente, tá? Eu era bem novo, sei lá, foi em 2014 que eu fiz esse vídeo. Mas ele continua sendo interessante. E aí, pessoal, beleza? Fiasco aqui e... O Atari Jaguar foi um dos consoles mais flopados da história, contando com apenas 50 jogos licenciados e mais uma meia dúzia de jogos lançados em CDs. Mas olha só que curioso, o primeiro jogo de luta que esse console recebeu foi ninguém menos do que o Kazumi Ninja, uma das cópias mais assim... ruim mesmo e sem sal de Mortal Kombat que já foi lançado. Esse jogo ele não era muito feio, né? A gente também não pode ficar falando, pô, se o jogo é bonito, o jogo é bonito. O jogo é bem feitinho ali, pelo menos os gráficos, né? Mas em compensação, tinha um dos piores controles já feitos para um jogo de luta. Os caras gastaram mais tempo fazendo os gráficos ali e esqueceram de arrumar os controles. Tudo era lento e travado, os personagens e cenários também eram bem sem graças e sem dúvida isso não ajudou nada o game a fazer sucesso. E pra piorar, esse jogo foi pioneiro em uma prática que é muito comum nos dias de hoje, pois ele foi anunciado nos trailers como gráficos perfeitos, lindos demais e com 20 personagens jogáveis, mas quando saiu de verdade era um jogo muito horroroso que contava com apenas 8 personagens, o que fez dele um dos primeiros jogos enganosos do mundo dos games, além de ser um péssimo clone de Mortal Kombat também. Acredita quem é bobo, o que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Agora, pra terminar esse vídeo aqui com chave de... não vai ser de ouro não, vai ser de cocô mesmo, porque pelo amor de Deus, né? A gente só tá vendo tranqueira aqui. Eu vou falar daquele que é talvez o clone mais criativo da nossa lista, que é o Xenophage Alien Bloodsport. Um jogo onde vários aliens e 2 humanos têm que lutar entre si pra proteger os seus respectivos planetas natais da total aniquilação. Isso aí daria até um bom filme, hein? Mas não pense que esse jogo é menos pior do que os outros aqui da lista não, tá? Porque apesar de ter alguns ETs ali, de resto ele é igualzinho os outros, sendo inclusive pior do que muitos por aí por conta da sua câmera totalmente desgovernada, que tenta fazer o jogo parecer um filme de ação, mas deixa tudo caótico e desorganizado. Os modelos dos personagens também são feios de doer, especialmente os humanos, que são genéricos e sem vida. Os aliens pelo menos são mais interessantes, mas ainda assim não chega a ser aquela coisa impressionante, tá ligado? É um jogo bem frustrante na real e eu tenho muita dó de quem gastou dinheiro com isso na época. Imagina qualquer pessoa indo na loja comprar qualquer um desses games aqui super animado, nossa, um jogo novo, tipo Mortal Kombat, e chegar em casa e ter aquela decepção, velho. Nossa senhora, mano. Ainda bem que a gente tem o YouTube hoje pra ver os vídeos dos games antes de comprar, né, velho? Pelo amor.
Mas aí, você lembra de algum outro clone de Mortal Kombat que ficou de fora dessa lista? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fortalecer com seu joinha, isso ajuda a gente demais, galera. E inscreva-se no canal também, pra você sempre receber o conteúdo que a gente faz. Tem muita gente aí assistindo os vídeos que não é inscrito ainda, tá? Não perde tempo, clica no botãozinho vermelho, é totalmente de graça, pessoal. Você vai estar aí, ó, um segundo já era. Aqui eu vou deixar pra vocês mais 2 outros vídeos. Aqui tem a evolução da franquia Mortal Kombat e aqui embaixo tem outro vídeo que você vai interessar também. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau!